Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os irmãos que estão chegando para poder estudarmos um pouquinho. E vamos, neste momento, fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Jesus querido, aqui estamos mais uma vez para um aprendizado. Que nós possamos abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, para que esse aprendizado faça diferença em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a introdução do livro O que é Evangelização de Espíritos. E essa introdução ela é assinada pela equipe Eurípides Barçanufo. E ela começa assim. A evangelização de espíritos é um método de educação apresentado por Eurípides Barçanufo. Esse trabalho se iniciou em 1907, com a abertura do Colégio Allan Kardec, primeiro colégio espírita do Brasil. Então aqui o que a gente pode falar um pouquinho, sobre esse Colégio Allan Kardec. Esse colégio, ele foi criado em substituição ao Liceu Sacramentano, porque na época que Eurípides se converteu ao espiritismo, as pessoas de Sacramento não aceitavam que ele fosse espírita. Então todos eles tiraram os filhos do colégio e ele ficou sem aluno. E ele, inclusive, recebeu, através de Maria de Nazaré, uma intuição, veio uma fala por ela, direcionando o que era melhor ele fazer. Então, ele criou o Colégio Allan Kardec e esse colégio começou a ser um sucesso. Então, a gente quis fazer um parêntese aqui para falar um pouco, Aí, eles continuam assim. Eurípides Barçanufo foi um exímio professor, desenvolvendo em suas aulas a mais rica e profunda pedagogia já conhecida na humanidade, a pedagogia do amor, exemplificada e ensinada por Jesus. O Colégio Allan Kardec foi estruturado pelo professor Eurípides Barçanufo dentro da pedagogia do amor. Essa educação é direcionada ao espírito, com a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento. Essa educação é totalmente voltada para atender às necessidades do espírito. Então, aqui nós vamos abrir mais um parênteses e falar um pouco mais. Nós podemos perceber que nunca houve tanta necessidade de falar em educação de espírito. Primeiro, nós precisamos entender aqui se nós conseguimos nos ver como espíritos, E às vezes a gente está falando com alguém, evangelizando alguém, ou conversando mesmo, e nós ainda não compreendemos que somos espíritos imortais, que aquele ser que está ali à nossa frente, independente da idade, pode ser uma criança ou não, ele pode ser um espírito maduro, que tenha conhecimento até muito mais do que nós. Então, quando Eurípides usa a pedagogia do amor, a gente consegue entender que ele está falando diretamente com o espírito, E pelo conhecimento dele, porque ele viveu em outra época com Pestalozzi, ele aprendeu essa pedagogia do amor e com Jesus também, Continuando aqui, fechando parênteses, eles continuam assim. Na última década do século XX, Eurípides Barçanufo preparou uma equipe de trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade para implantar uma metodologia que contribuiria para o crescimento do espírito. Trabalho esse que passou a ser executado por uma equipe de espíritos superiores sob a orientação de Barçanufo. Essa equipe recebe o nome de Eurípides Barçanufo, porque toda a sua estrutura íntima nasceu no pensamento do notável espírito,
por muitos séculos vem acompanhando Jesus há várias reencarnações. Nós vamos abrir aqui novamente um parênteses para falarmos um pouco aqui. Nós, temos conhecimento que Eurípides Barçanufo conviveu com Jesus na época dos essênios, quando ele foi Marcos, E ele, nessa época, ele tinha por volta de Jesus 14 anos e ele, como Marcos, conviveu com Jesus. Então, ele já tem esse compromisso, que desde lá de trás, através dessas vidas juntas, ele vem aprendendo com Jesus. E Jesus dá a ele essa missão com a parte de educação, Então, voltando aqui ao livro. Esse trabalho tem a mesma expressão dos espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade. Esse fato é testemunhado pela presença constante dos espíritos que auxiliaram Eurípides na condução dos trabalhos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, desde a sua fundação em 1905, sob a orientação de Vicente de Paulo, cujo nome foi sugerido por Bittencourt Sampaio. A presença dos espíritos da equipe do Espírito de Verdade na vida de Eurípides foi sempre notada pela relevância e seriedade dos trabalhos por ele realizados. Barçanufo é o espírito encarregado de relevante compromisso com Jesus. Então aqui nós vamos novamente fazer um parêntese aqui. Quando fala aqui que Barçanufo é o espírito encarregado de relevante compromisso, é o compromisso da educação no Brasil. Ele assumiu esse compromisso com Jesus. Por quê? Porque Jesus o conhecia e sabia da capacidade, do amor que ele tinha para com o próximo. Então aqui ele vem concretizando aquilo que ele precisa, de uma forma e auxílio dos espíritos que estavam fazendo parte dessa equipe, para poder organizar essa estrutura e fazer a educação através do espírito, Então, voltando aqui, eles falam: a fundação do Colégio Allan Kardec ocorreu a pedido de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, o qual prontamente foi atendido pelo servo querido. Em outras encarnações, já havia vivenciado suas mais belas experiências ao lado desse espírito grandioso. O Colégio Allan Kardec, situado em Sacramento, é uma extensão do trabalho que Eurípides realiza no mundo dos espíritos. Esse colégio é dirigido por Eurípides Barçanufo e acompanhado por vários espíritos que armazenaram suas experiências na educação do espírito. A finalidade primeira dessa educação é conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. Isso facilita o entendimento dos meios que Deus outorga a seus filhos para que possam evoluir. Vamos então, mais uma vez, fazer um parêntese aqui. Talvez a gente não tenha noção da grandiosidade que é esse trabalho. Porque quando se fala, primeiro que Eurípides teve várias experiências ao lado de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus também nós já sabíamos. E aí eles falam, que não é eles, é uma equipe de espíritos, que a primeira finalidade é conduzir o pensamento para dentro da verdade. E aí nós vamos pensando que verdade que eles estão colocando aqui. Porque nós sabemos, que no Evangelho é falado: conheça a verdade vos libertará.
Então, nós precisamos nos conhecer e, através dessa metodologia de Eurípides, é que nós vamos conseguir olhar para dentro de nós e nos percebermos como espíritos, percebermos a essência divina que existe dentro de nós. Vamos conseguir, através desse aprendizado, deixar essa luz sair e transparecer, acolher as nossas sombras e mostrar, através do nosso aprendizado, o que temos de melhor, para que possamos estar a cada dia melhores. A importância é no dia a dia o aprendizado e a prática desse aprendizado. Não é assim? Vamos mais um trechinho, fechando parênteses. Possui uma característica metodológica própria, embasada na pedagogia do amor. A equipe Eurípides Barçanufo não tem a preocupação de ressaltar nomes dos espíritos que compõem a equipe de trabalho e que desenvolve a metodologia da evangelização de espíritos. Então, aqui, né, a gente vai abrir de novo um parênteses nesse parágrafo aqui. Olha a humildade da equipe. Eles não fazem questão de falar deles, que eles sejam conhecidos por nomes. Eles só estão preocupados em fazer o melhor trabalho. Então aí a gente já percebe, né, que realmente não tem como duvidar de um trabalho desse. E eles continuam assim. Essa metodologia nasce no pensamento de Eurípides e ganha ressonância no pensamento de Jesus. Olha, isso aqui é forte, ressonância no pensamento de Jesus. Então, eles estão em sintonia, né? Tem como objetivo auxiliar o espírito a aplicar o conhecimento espírita à vida do ser espiritual de forma clara e simples. Eurípides Barçanufo transforma sua casa em Sacramento num grande laboratório, onde é estimulada a vivência dos ensinamentos espíritas, para que a equipe Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, observe e acompanhe o desenvolvimento da metodologia apresentada. Para educar o espírito, modificar o pensamento e o sentimento, seria necessário estruturar uma escola que também servisse de observação ao mundo espiritual. Em 1975, é criada a Escola Eurípides Barçanufo de primeiro grau para dar continuidade às atividades do Colégio Allan Kardec, que por motivos físicos não atendia mais às necessidades e exigências atuais. Para a nova escola, uma nova educação. Era preciso adequar a metodologia antes trabalhada a fim de atender às necessidades dos espíritos que desempenharão novo papel no terceiro milênio, a era do espírito. Então aqui, né, nós vamos fazer um parêntese e vamos olhar como que eles são, não vou nem dizer detalhistas, são amorosos, né? Porque eles perceberam que do formato que estava, que já vinha desde 1905, né? 1907, eles já sabiam que atualmente, né? É 1907, que atualmente já havia necessidade de fazer uma mudança, porque havia necessidade de um laboratório para ensinamento das pessoas, das crianças, daqueles espíritos que ali chegariam para o aprendizado. Então, e o espaço físico do Colégio Allan Kardec não tinha mais condição de atender a essas necessidades. Então, é criada na parte física
o colégio de primeiro grau com o nome Escola Eurípides Barçanufo. E aí começa-se então essa metodologia, né? Na verdade, ela começou em 1907 e ela continua a ser aplicada, só que ela começa a ser adequada, a ser ao atualidade nossa, por ser a era do espírito. Então, nós vamos hoje parar aqui no estudo e no próximo vídeo que nós colocarmos, nós iniciaremos daqui. Nós queremos agradecer a todos os que estão acessando e vamos, neste momento, para finalizarmos o nosso trabalho, enviar a todos os irmãos energias amorosas, de paz, de luz, e que Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Gratidão por essa oportunidade de trabalho. Que Deus abençoe a todos nós e que assim seja. Graças a Deus.